Quando a Duda me chamou, eu falei para ela se havia alguma sugestão, e aí ela me passou várias sugestões, eu juntei algumas para falar de vida adulta, porque eu achei que experimental, técnicas em psicoterapia cognitivo-comportamental e etc., vocês vão ter na faculdade. Eu acho que quando eu dava supervisão clínica, porque desses 15 anos o que eu mais fiz foi dar supervisão, né? Eu era supervisora clínica. E aí eu quis falar um pouco de vida para vocês, de vida adulta e assim por diante, né? Então, vida adulta, crises e relacionamento, parece que é uma coisa só, vocês vão ver. No começo eu vou ser meio rápida, porque a Ilô falou que eu tenho que falar tudo em 30 minutos, eu me programei para umas 3 horas até meio-dia, então eu vou ter que resumir. Do ponto de vista biológico, então a vida adulta, né? Então nós temos o aspecto biológico que inicia na puberdade. Engraçado, né? A gente acha que vai ser adulto quando tiver 40 anos e não. A gente começa na puberdade com a preparação biológica do corpo para a reprodução, né? Então, como nós estamos numa semana maravilhosa da diversidade, né? Eu pensei também em colocar alguma coisa sobre diversidade, que eu amo esse tema, né? Sou um pouco ativista LGBTQIAP+, tá? Mas aí nós vamos ter uma palestra hoje à noite sobre isso, então vai ser bem bacana. Então, sobre essa questão, sexo, pipi e peteca, que nem diz a Rita Von Hunt, né? Só serve para fazer filho. Não tem a ver com atração sexual, não tem a ver muito menos com gênero, tá? Mas a gente começa com o desenvolvimento dessas coisas quando a gente se prepara para a reprodução, tá? Isso daqui vocês estão careca de saber. No aspecto laboral também, no trabalho, a gente tem... não precisa ficar tentando ver o que está no slide, eu deixei o texto está com tudo que eu vou falar e mais um pouco, tá? Para a Duda, e a Duda eu já passei para ela falou que vai xerocar para vocês. Eu acho importante, né, essa matéria. Vai ajudar vocês, inclusive, na clínica, mesmo que vocês estejam fazendo em outras abordagens. Então, no aspecto do trabalho, ser adulto envolve a escolha da profissão. Foi um dos temas, né? O que a gente faz? Né? Então, no primeiro ano do resto da vida de vocês, é o ano que você se forma no ano seguinte, tá? Então, a escolha da profissão, que normalmente ela já é feita antes da faculdade, responsabilidades financeiras e garantir o próprio sustento. Então, é uma das coisas do ser adulto. Muda, né? Momento de ingresso em função da faculdade, entrar no mercado de trabalho para a gente poder ter grana e sucesso, tá? Então, nessa fase é necessário lidar com todos os desafios, como escolher a profissão, lidar com a pressão social e se adaptar às exigências desse mundo corporativo, não sei o que lá, neoliberal, né? Que exige da gente uma performance, produção, fazer acontecer, arrebentar a boca do balão, mas antes de arrebentar a boca do balão, a gente se arrebenta, né? Porque acha que tem que ter. E sucesso é uma coisa bem mais ampla, bem mais legal que isso. No que diz respeito aos relacionamentos, ser adulta significa estabelecer relações mais maduras e duradouras, né? Enquanto a gente é criança, é amizade, o pessoal da escola e assim por diante. Depois a gente são mais superficiais. E aí, ao amadurecer, a gente vai buscando relações mais maduras, inclusive afetivas. Desenvolver habilidades de comunicação, empatia e respeito é essencial para construir relacionamentos saudáveis e duradouros com amigos, familiares e parceiros românticos. Eu separei, vocês vão falar, você está falando de Erikson, mas você não é comportamentalista? Não, eu sou psicóloga, né? Antes de mais nada, eu sou psicóloga. Eu acho isso importante também vocês saberem, tá, gente? Vocês não têm que casar com a linha que vocês trabalham, vocês vão continuar lendo de tudo. Vocês vão ser coerentes, talvez, na prática, né? Para vocês poderem estudar alguma coisa, mas não tem necessidade, né? Por quê? Porque Erikson é mentalista, não é behaviorista. Ele fala das fases da vida, isso aqui eu achei fantástico, gente. O que é crítico para o Erikson? É quando você tem que ir, né? Momento de decisão, você tem que decidir se você vai para frente, se você volta para trás, né? Porque pode perceber, quando a gente vai fazer faculdade e a gente se forma, a gente tem vontade de continuar no útero da faculdade, né? A gente tem vontade de ficar por aqui mesmo,
mas a gente tem que decidir ir para frente, enfrentar mercado, enfrentar supervisão, pagar supervisão, enfrentar cliente novo. Minha primeira cliente fora do consultório, ela tinha esse tamanho, tinha 3 anos. E assim, eu olhava para ela, olhava para mim, assim, demorou um pouco para eu começar a sessão, porque eu não sabia o que fazer com ela, né? 5 anos de faculdade, 300 quilos de especialização, fazendo mestrado, e aquela cliente era um desafio para mim. Então, essa coisa de ir para frente e querer voltar para trás, geralmente é o crítico. Observe um pouco na vida de vocês se não tem a ver, né? Eu lembro quando eu tive meu filho que a gente tinha a história de o que eu fui fazer com a minha vida, estava tão sossegado, né? Então é a regressão e o ir para frente, né? É lógico que nem precisa falar tanto que eu amo ser mãe, mas não adianta, é extremamente normal. Uma das coisas que eu trabalho muito no consultório é isso. Sim, você tem vontade de não ser mãe mais, tá? É muito natural você querer deixar esse papel. Toda vez que você entra numa crise, você vai ter que decidir entre não ser mãe mais e continuar sendo mãe. Não é irreversível, você pode dar a criança para adoção também, né? Mas a gente geralmente escolhe ficar com ela. Ó, aqui, as referências do que eu estou falando, é lógico que assim, eu não pus tudo, porque eu acho que aqui está uma vida inteira, né? Faz 32 anos que eu atendo, vou fazer 33 de formada. Então, assim, não dá para pôr todas as referências, mas nesse texto tem as referências mais básicas do que eu estou falando. Então, em resumo, tem coisas biológicas, de trabalho, relacionais, as crises e os medos que podem surgir ao longo dessa jornada. É importante lembrar que cada pessoa tem seu próprio ritmo, né? Tem gente que a adolescência vai até os 18, tem gente com 45 que ainda está na adolescência, né? É importante lembrar que cada pessoa tem seu próprio ritmo de desenvolvimento e que o mais importante é aprender com as experiências, superar os desafios, buscar a felicidade e o bem-estar pessoal, né? A gente podia ficar aqui o dia inteiro falando o que é sucesso e felicidade, né? Mas vamos passar para frente. Vocês querem fazer pergunta no meio da palestra? Ou vocês querem que eu fale tudo rapidinho e vocês perguntam depois? Então tá, ótimo. Lógico, gente, eu ia falar de Skinner, né? Os mentalistas vão me odiar, mas enfim, gente, olha como ele é fantástico. Ele já via ser adulto 500 anos atrás com uma capacidade de agir de forma autônoma e responsável. Eu até quis trazê-lo por conta da questão do comportamento operante. Tudo que a gente faz continua sendo feito em função das consequências. Então, assim, na teoria behaviorista, que tem uma cisão com a mentalista, tá? O pessoal que está no comecinho da faculdade talvez tenha mais dificuldade de entender. Quem já teve aula de psicanálise, né, lá para o 3º ano, já vai conseguir entender o que é behaviorismo, comportamentalismo e mentalismo. Então, assim, é importante entender essa questão das consequências. Ele considerava que o desenvolvimento adulto era uma continuação do aprendizado ao longo da vida, e que os adultos deveriam ser capazes de tomar decisões informadas e buscar objetivos de forma eficaz. Uma das coisas difíceis do consultório é a gente conseguir criar metas, né? O que é criar meta? A gente sabe se preocupar, mas a gente tem dificuldade para se planejar. São 2 conceitos que eu uso muito com o cliente, né? O que é me preocupar? Eu vou fazer uma viagem, eu falo, ai meu Deus, e chover? E se chover? E se tiver frio? E se não der certo? E se eu ficar feia de biquíni? E se eu isso? E se eu aquilo? Isso é se preocupar. Se planejar é marcar a viagem com antecedência, comprar protetor solar, levar um biquíni que combina com o seu corpo, porque o seu corpo é muito mais importante do que o biquíni. Não adianta querer pôr fio dental se você não tem um corpo que vai ficar legal com aquele biquíni, porque o importante é o corpo, né? Então, comprar um biquíni que você vai se sentir à vontade, sem se preocupar com os outros, fazer uma mala com o tempo, isso é planejamento. No planejamento não tem o e se der errado, e sim vou atuar, eu vou ter comportamentos que promovem resultado. Gravem essa frase. Não é se preocupar que cria resultados, e sim a atitude, tá? Para ele, então, ser adulto também envolvia o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais para interagir de forma saudável com outras pessoas e lidar com as demandas do mundo. Ele enfatizava que o comportamento é influenciado pela interação entre o ambiente
e as contingências de reforço, ou seja, as consequências das ações que moldam e mantêm o comportamento. Isso daqui é meio que definição de comportamento operante. Ele enfatizava que o comportamento adulto é influenciado... eu já tinha falado isso. Enquanto não há idade certa para marcar a fase adulta, isso daqui, eu procurando na internet alguma coisa assim, em termos de tópicos, eu achei esse site que fala de psicoterapia, tem a referência, inclusive no slide, que eu achei legal. Olha, estabelecimento de um novo vínculo com os pais. Vocês aqui já estariam numa idade adulta, né? Então vocês devem perceber que vocês estão diferentes com os pais. Adaptação ao novo corpo. A gente muda o corpo e conforme a gente vai ficando velha, vai mudando mais ainda. A escolha, a definição profissional, a construção de um sistema pessoal de crenças e valores. Autonomia de um adulto, gerenciamento, que legal, achei a bolinha aqui. Autonomia de um adulto, gerenciamento da própria vida, senso de responsabilidade, coerência entre o que se fala e faz. Gente, isso é fantástico, né? Acho que 1% da população tem. Definição da sexualidade, estabilidade afetiva e desenvolvimento de relações interpessoais de qualidade. Essa definição da sexualidade aqui é lógico, a gente nasce hétero, a gente nasce homossexual, tá? A gente nasce bissexual também. Então, a definição significa que próximo da puberdade a gente faz, sabe aquela coisa, eu começo a paquerar, começo a sentir atração física? Na vida adulta isso já deve estar estabelecido, se a gente não estiver sendo punido pela sociedade. Então, tem muito a ver com a sociedade, com a maneira como ela judia da gente, né? Eu estou tomando cuidado para não esquecer algumas coisas. Tá. Aqui é alguma coisa que vem depois. Antes disso, eu queria falar para vocês uma coisa. Tem um livro do Skinner que é super interessante e diferente do que a gente vê na técnica, que é o Viva Bem a Velhice, né? E ele fala, ele é de 1985, está na referência e vocês vão ver isso no texto também. O comportamento está em função do que se segue e tal, né? E algumas coisas têm que ser feitas. Isso é uma das coisas importantes que eu ia falar para vocês a respeito da frustração, tá? A vida adulta, ela não é só feita do sucesso. Uma vez, quando meu filho era pequeno, a gente conversou a respeito de o que era melhor, ser criança ou ser adulto. Aí a resposta louca que veio na minha cabeça foi: quando você está com filho, você não sabe nada de teoria, né? E aí eu falei, olha, quando a gente é criança, a gente sonha, e quando a gente é adulto, a gente realiza os nossos sonhos. E isso foi uma coisa que eu percebi em mim, né? Eu sonhava com um monte de coisas, e aí eu consegui realizar essas coisas. Só que nem tudo a gente consegue realizar. Por quê? Porque existem contrariedades, existe o outro, existem crenças, existem várias coisas que vão atrapalhar a gente. O que é, entre aspas, atrapalhar? São as frustrações, as contrariedades. Aquilo que eu não consigo fazer, tá? O tempo todo a gente está diante da contrariedade. A gente tem esse não, o outro não gostar de mim, eu gostar da pessoa e a pessoa não ir com a minha cara, eu não ter dinheiro para trocar de carro, eu não poder morar onde eu quero morar e assim por diante. Então as frustrações, elas são exatamente muito das nossas crises mesmo, né? Que a gente fala, que droga, eu me formei em psicologia, disseram que era a profissão do futuro e eu estou aqui ainda dependendo do meu pai com 25, 28 anos, tá? E eu costumava falar, né, com os pais de psicólogos que pode se preparar, porque não vai ser só 25, vai ser 30. A gente tem uma latência para conseguir pagar as próprias contas um pouco grande. A menos que você seja da organizacional, vá trabalhar numa multinacional, vai sofrer igual um camelo, mas vai começar a ganhar alguma grana, né? Clínica, eu sou suspeita para falar, porque eu sou psicóloga da saúde, trabalhei 12 anos em hospital, trabalhei com docência e clínica. Clínica para mim é a maior maravilha do mundo, mas sim, eu dava aula e trabalhava em hospital para pagar as contas, mas o meu pai ainda me ajudava, né, meus pais. Então, sim, a gente demora, tem essa latência. E isso é frustrante, é muito frustrante. Eu tenho uma clínica e lá a gente tem vários psicólogos e muitos deles desistiram quando
começaram a profissão. Por quê? Porque você não vai ter 20 clientes no primeiro ano, né? Se tiver 3, está ótimo. Mas fiquem lá no consultório, estuda. Eu costumo dizer que o psicólogo velho, ele é bom porque ele tem experiência, mas ele já quase não tem tempo nem estrutura para conseguir ler. O psicólogo mais jovem, ele é muito bom porque ele estuda o dia inteiro. Então estudem, vai lá para o consultório, estabeleça um período, fique lá. E outra, aparece cliente, engraçado, né? Uma vez eu estava lá sentada estudando e veio um cliente perguntar o que era, né? Uma pessoa maravilhosa, a gente tem contato até hoje, graças às redes sociais. Então, eu acho que essa frustração é uma coisa importante. Outra coisa sensacional é o erro, né? Eu acho que não é o problema de vocês nem o meu, né? Eu quase não estou nervosa com medo de falar alguma coisa errada, né? Então, assim, o erro é uma coisa apavorante. Eu posso ser cancelada se eu errar. O conceito de medo que a gente tem, ele é totalmente, assim, diferente da realidade do medo. O medo, ele é alguma coisa que me coloca para frente. Vocês já devem ter estudado sobre ensaio e erro. Ensaio e erro significa tentar até conseguir. Ou, às vezes, uma coisa interessante que me veio ontem, que eu acrescentei no texto, mudar o caminho. Porque, gente, né, errar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, né? De repente, não é alemão que eu venho aprender. Né? Não é a minha praia, eu não sou de letras, eu não sou de linguagens, então às vezes é melhor eu mudar de área, tá? Então a gente às vezes percebe que o erro, ele não é abominável. Nossa, essa pessoa errou, horrível, terrível, nossa senhora, um monte de medo de errar, eu vou ficar paralisada, não vou aceitar o convite, eu não posso, eu vou errar, e se eu não falar tudo, e se eu ficar gelada igual eu tô, e se eu tremer, e se desamarrar o tênis, igual já desamarrou 500 vezes. Bom, a gente morre de medo de errar, até da roupa que você vai. Pensei 500 vezes, eu falei assim, eu vou do jeito que eu atendo, né? Amei essa coisa de o tênis voltar na moda com saia, que sempre foi a minha praia isso, né? Ou não, né? De repente vocês estão achando que tá cafona. Mas se eu errei, tudo bem, entendeu? Se eu errei no visual, tudo bem. Porque o importante é estar com vocês, estar bem com vocês, é transmitir alguma coisa que possa levar vocês a pensar. Eu não sou a dona da verdade, não sou a dona do erro também. Eu erro e eu acerto. Então essa palestra é justamente para vocês, eu gosto de chamar de aula, né? Essa aula é para vocês pensarem. Eu quero ver, eu quero procurar, eu quero entender, eu quero conversar com a Ana. Eu sou super aberta, tanto que meu WhatsApp vai estar aqui no final dos slides. Adoro aluno, adoro. Né? Até estava falando para a Elo agora que se fosse para só dar aula, eu voltaria a dar aula. Só que ser professor universitário dá um trabalho enorme, tem um monte de coisas para fazer. E a gente tem muito mais responsabilidades. Hoje eu não teria nem tempo, né? Teria que deixar algumas coisas. Mas é para pensar. Leiam muito, tá? Nossa, e hoje é tão mais fácil. Jesus amado. Na minha época de psicologia era complicado. A minha dissertação de mestrado, que nem é tão velha assim, não tem nem 30 anos. Obrigada. O meu mestrado, gente, eu tinha que ir na faculdade pegar texto. Sabe o que é você sair de Rio Preto e ir para São Paulo? Na verdade eu fazia em Campinas, eu ia para São Paulo. Aí eles eram super modernos na USP de São Paulo, porque eles tinham um microfilme. Achando fantástico, né? Então tinha um microfilme, obrigada, Lu. Então tinha um microfilme, eles já faziam um xerox lá, e aí eu e meu amigo, o João, para variar falando dele, né? Saía com isso daqui e voltava para Campinas para ter aula, ia para São Carlos, né? Hoje é muito mais tranquilo, não é mais fácil, mas para vocês o acesso à informação é maior. Porém, eu vou falar daqui a pouco, tomem cuidado com esse medo de não ter acesso à informação, de não estar bem informado. Tenha um referencial, vida adulta não é isso, não é ter um referencial, não é buscar aquilo que é importante para mim. O que é sucesso? Nossa, eu estar aqui hoje para mim, juro por Deus, é sucesso, né? Não, sucesso é estar no TED. Gente, eu ia infartar se eu fosse pro TED, juro. Eu prefiro estar aqui com vocês, né? Eu acho que lá não ia ter tanta graça, tem muita mídia, mas é gente, né? Eu gosto de gente como eu, assim. Então, vocês são como eu. Então, sucesso é a minha clínica,
Sucesso é resultado, sucesso é estar no meio dos alunos, é estar no meio de pessoas que são carne e osso, né? E transmitir essas questões, tentar quebrar paradigmas que foram socados dentro da gente uma vida inteira, né? E aí a gente tem que trabalhar isso daí, né? Outra coisa interessante, gente, eu achei um livro, eu adoro o Ivan Esquerdo. Ivan Esquerdo está também na referência, não precisa ficar soletrando. O Ivan Esquerdo, ele fala sobre memória. Ele tem uma frase que ele diz assim, né? Eu até coloquei aqui, tem umas coisas no Instagram que falam que somos frutos das nossas escolhas, né? O Instagram é muito engraçado, ele fala coisas que precisaria de 3 aulas para você explicar em uma frase. E aí, o que é mais bonito? Cada um de vocês vai ler uma frase e vai aprender do seu jeito. Você vai ler aquilo e vai, olha, não tem nada a ver, às vezes, com o que está escrito aquela frase no livro inteiro, mas é igual uma obra de arte, né? Dificilmente você vai ver o que o pintor quis fazer naquilo. Eu adoro pintura, né? Eu tenho gravuras de Van Gogh lá no meu, e de Monet, mas eu adoro vários, Picasso e tudo mais. Mas, assim, o que está lá tem muito mais a ver com a minha história de aprendizagem. Tem um quadro, por exemplo, lá que é o Rio Sena. Quem nunca viu uma foto do Rio Sena, eu só vi foto, nunca fui para lá, vai achar que é a represa de Rio Preto. É sério. Por quê? Porque tem uma luz, um casal e o reflexo das luzes míopes, como ele era, ele pintava do jeito que ele via, né? Então, é assim, a gente vai ver de acordo com a nossa história de aprendizagem. Então, uma frase do Instagram, ela é assim. Então, por isso que eu brinquei, não é porque só tem porcaria lá não, até porque eu tô lá, não quero me chamar de porcaria, né? Então, assim, eu concordo com todo mundo que fala a mesma coisa que eu acredito. Vocês conhecem essa frase? É ótimo. Então, o erro jamais é sinônimo de fracasso, né? Inclusive, essa expressão ela é insustentável, porque vocês vão errar. Tem 2 certezas na vida da gente, que eu vou errar e que eu vou morrer. O resto eu não tenho certeza de nada. Então, não é só a morte que é uma certeza, o erro também. Tem jeito. A gente erra a rua, mesmo com o GPS, você tem a impressão que é na próxima que vira e é na de cima, você erra, né? E assim como o GPS na vida, a gente recalcula a rota, né, gente? É fantástico, adoro isso. Então, somos aquilo que escolhemos, o Ivan Esquerdo fala que somos aquilo que escolhemos esquecer, gente, é o nome de um livro dele. Esse cara é ótimo, quem quiser pode ler o livro Memória, e esse somos aquilo que escolhemos esquecer. Muito profundo isso, é muito doido, né? E a gente, é aquilo que a gente escolhe e é aquilo que a gente escolhe esquecer também, tá? Não dá nem para falar desse livro, até porque eu só li um pouco para falar dessa frase, eu não li o livro, tá? Eu tenho uma dificuldade enorme de ler um livro até o fim, porque aí aparece outro, eu começo o outro, aí começo o outro, começo o outro, e assim vai, né? Bom, eu quero falar para vocês um pouco desse FOMO, Fear of Missing Out, né? Medo de perder as coisas, medo de estar por fora. Estudos psicológicos britânicos definiram a síndrome como uma apreensão generalizada de que os outros possam estar tendo experiências gratificantes das quais eu estou por fora, né? Então, esse medo, eu acho que vocês todos aqui não devem ter esse medo, mas a gente tem um medo de sair alguma coisa que a gente não está sabendo. Eu tenho um pouco disso com notícia, adoro jornal, é meu seriado favorito, né? Mas eu escolho os jornais. Eu assisto, lá em casa eu assino YouTube, eu não assino Globo, não assino TV paga, essas coisas não. Eu escolho os jornais que eu quero assistir. Então eu tenho um pouco desse negocinho, nossa, como assim? Não estou sabendo. Onde é que está? Onde é que está? Então, isso a gente pode ter com jornal, a gente pode ter com Instagram, a gente pode ter com tudo na vida, né? Como assim? Está todo mundo sabendo e eu estou por fora. Então, aí fala dos sintomas, né? A gente se sente solitário, inadequado por se comparar com as atividades, a popularidade. Gente, popularidade, nossa, se eu pudesse falar a palavra eu faria, é a pior coisa que pode acontecer. Né? Se vocês pensarem em 2 palavrões, é aqueles 2 mesmo. Porque, gente, o que é popularidade? Para você ser popular, você precisa estar sempre on. Né? Então tem gente que quer ser popular, mas nossa, tem uma preguiça de ir para festa, tem uma preguiça de conversar com todo mundo, então tem um perfil específico. Aquela pessoa não é popular porque ela é top da galáxia, não, ela é popular porque ela está o tempo inteiro, ela gosta, e tem dia que ela está de saco cheio, ela também não vai para lugar nenhum.
Então, essa popularidade não é uma coisa de você querer ser popular, é uma coisa de você ser. Nossa, demorou para eu descobrir isso e eu sofri tanto, até depois da faculdade, porque eu queria ser popular, mas eu sempre fui aquele tipo, aqui eu vou, aqui eu não vou, com esses eu vou, com aqueles eu não vou. E não porque uns eram bons, outros eram ruins, porque com uns eu me sentia à vontade, com outros não. Isso é muito importante na vida adulta. Escolha quem faz bem e quem faz mal, sai fora, tá? Escolha, saiba escolher. Tem uma música da Ana Carolina e do Seu Jorge que fala ensinar seus filhos a escolher seus amores. Eu adoro essa frase da música deles, né? Porque eu acho que a gente precisa aprender a escolher os seus amores. E não é ser preconceituoso, é tipo, essa pessoa me faz mal, essa pessoa me cobra, essa pessoa judia de mim. Eu não quero. Aí dá baixa autoestima, depressão e assim por diante. E o que é o tudo, né? O que é tudo? Ah, é missing out, tudo. O que é de fato importante? O que fazer se eu errei? Eu vou ser excluído, cancelado? O que vai ser de mim? Nossa, diminui o tanto de seguidores. Eu nem olho no Instagram quantos seguidores eu tenho, porque se diminuir, se tem 1001 e no dia seguinte tem 1000, eu já vou pro lixo direto, né? Então eu não olho, não faço ideia. Primeiro, errar faz parte dessas contingências. Inicialmente sabemos nada. A gente nasce sabendo nada, gente. A gente aprende tudo, simplesmente tudo, né? Nossa cabecinha, quando a gente é criança, uma esponjinha. E a gente vai salvar, né? Vai ficar pra gente aquilo que foi reforçado de maneira mais eficaz, ou através de reforços poderosos ou punições severas também, né? Algumas coisas a gente guarda porque foi ruim pra caramba. Vamos para o relacionamento agora. Ao longo do processo de aprendizagem, precisamos errar. Pronto, já falei disso. Relacionamento. Elô, quanto deu? 9h15, acho que eu estou dentro do horário ainda. Eu não sei que horas eu comecei. A Elô falou que em meia hora ela já ia falar para mim assim, está acabando. Bom, todo relacionamento é feito por indivíduos. Fantástico, né? Indivíduos. Então, se é relacionar, você tem que ter outra pessoa. Mas eu e é o outro, né? Não sou eu, é eu e é o outro. Então, e pensa uma coisa difícil, gente, é se relacionar. Vocês têm razão de falar para o psicólogo vir falar disso, porque é muito difícil. Como é que se eu sou um indivíduo, eu vou me relacionar com o outro que também é um indivíduo? Porcaria, né? Seja um homem, uma mulher, né? Seja cis, seja trans, vocês vão aprender o que é isso hoje à noite. Mas não interessa, é o outro. E ao mesmo tempo que é indivíduo, eu não sou independente. Isso é uma falácia, tá? Isso daí não é verdade. Nós não somos independentes. Não adianta você querer virar monge, budista, católico, não adianta, tá? A gente sim sofre. Geralmente o isolar-se radicalmente não é saúde, né? Eu costumo dizer uma coisa assim, eu sou cheia das frasezinhas que eu invento assim no consultório, mas eu acho essa legal, lógico que eu acho legal, né? Eu que inventei, mas assim, a sociologia fala que a humanidade é um ser social, e a psicologia diz, e é aí que começa os problemas, né? Porque justamente essas duas frases que estão aí, nós nos relacionamos com indivíduos e ao mesmo tempo não somos independentes. A rede que formamos ao longo da vida pode ser iniciada na vida adulta também, ela é fundamental. Por que na vida adulta? Por exemplo, vocês vieram para a faculdade, alguns vieram de cidade de fora, largou todos os amigos de adolescência lá na outra cidade. Continua vendo, mas chegou aqui e se juntou com mais um bandinho, com mais uma ou duas pessoas. Por quê? Porque tem que ter afinidade. Tá? Não vou me juntar com aquele lá porque ele é popular, com aquela lá porque ela é bonitinha, não, eu tenho afinidade. A gente tem uma visão de mundo semelhante, né? E essa rede não é necessariamente a família. Eu não sou contra a família, gente, eu amo família, né? Mas não essa família branquinho, azulzinho, azul, como é que é? Azul, rosa e branquinho, não, tá? Eu acho que família é aquela família que você tem do jeito que você quer, com respeito à individualidade, com o compromisso e a responsabilidade da formação de pessoas, tá? Então, quando está escrito aí família, não necessariamente é a família tradicional
que foi formada pela colonização europeia e não por aqui. Você vai numa tribo indígena, por exemplo, você vai ver que a família é muito mais do que papai, mamãe e filhinho, né? Você vai ver que papéis de gênero, vamos falar de papéis de gênero, gente, não vamos falar disso, é tudo aprendido, é performance, né? Então, nossa, é fantástico. Então, nas tribos indígenas, tem um livro da Oya Neg que chama Invenção das Mulheres, é a tese de doutorado dela a respeito de gênero. Então, assim, estudem, homens e mulheres, estudem sobre gênero. É fantástico vocês descobrirem que a gente faz um monte de coisa à toa, sabe? É fantástico isso. Amo. Então, essa rede. E as crises? Eu vou falar de relacionamento e crises bem resumido, porque eu acho que as perguntas de vocês vão ser bem mais legais do que se eu quiser ficar falando sem parar. Todo conflito que vivemos, onde precisamos fazer uma renúncia, que é a parte difícil em fazer uma escolha, né? Renunciar. Escolher, eu escolho. Eu quero um sapato vermelho e um sapato azul. Eu tenho R$300, cada sapato custa R$300. Eu já escolhi, não escolhi os dois? Qual que é a dificuldade? Renunciar, porque eu só tenho preço para um. Eu vou pichinchar, vou tentar falar, vou tentar responder um monte de coisa, mas eu vou... A Toninha chegou. Já tinha reclamado que você não vinha me prestigiar. Ai. Enfim, até perdi o rumo da história. Então, eu acho que a gente já escolheu o sapato azul e o vermelho, só que eu tenho dinheiro para um, então eu vou ter que renunciar ao outro. Então, essa questão da crise é exatamente a escolha, tá? A frustração é o grande conflito da vida. Eu atendo só adulto em consultório, a partir dos 18 anos, né? A gente fala adulto a partir dos 18 anos, mas vocês viram por tudo isso que nós não temos uma idade, não, fulano é adulto, né? Mas eu atendo a partir dos 18 anos, acho que é melhor falar em termos de idade. E o que eu vejo é a dificuldade de frustração, de lidar com a frustração. Frustração e catapora é melhor ter na infância, tá? Porque dói muito quando a gente vai passar por isso só na vida adulta. Dói muito mais, né? Eu lembro, meu filho fez uma cirurgia de amígdala, também é outra coisa, quando ele estava na infância, tinha 4 anos, e meu cunhado fez com quase 40. Adivinha quem sofreu mais, né? Que ficou de cama, etc. Né? Não precisa nem falar. Então, essa questão, operada amígdala, catapora e frustração é bom ter na infância. Muitos de vocês, às vezes, vão ter dificuldade de perceber como é difícil, né, o que eu estou falando para vocês. Se frustrar, querer fazer alguma coisa, querer ter alguma coisa, querer ser alguma coisa e se frustrar. Vou contar um negócio para vocês, engraçado. Não é engraçado, é mais ou menos triste também. Assim, uma vez eu estava viajando com a minha família e estava curtindo pra caramba a pousada do Rio Quente, uma delícia. Aí, lógico, né, você está viajando, para que você abre o Instagram? Aí abri o Instagram, tinha uma colega que eu admiro muito dando palestra no Iguatemi. Falei, ai gente, eu sou um fracasso, né? Olha só, eu nunca fui convidada para dar uma palestra no Iguatemi. E aí, pensa aquela pessoa que gosta de ficar em casa fazendo crochê, não é porque eu sou velha não, porque eu faço desde os 6 anos. Eu sou velha, mas não faço crochê por ser velha, né? Mas assim, nossa, engraçado falar isso em público, né? Mas realmente eu já sou velha, daqui a pouco eu já tenho aquele cartãozinho de idoso. Então, o que acontece? A minha mãe, que me conhece, estava perto de mim na hora que eu falei, nossa. Aí ela falou assim, você ia querer, essa hora da noite, 9 horas da noite, você ia querer estar lá ou você ia querer estar na sua casa fazendo as coisas que você gosta? De ler, jardinagem, crochê, fazer vela, fazer sabonete. Eu adoro hobby. Tudo que eu gosto de fazer está dentro da minha casa. Ela é o estímulo discriminativo. Conhece SD? Então, é ela. Então, a gente vai ter todo um contingente de que, se você quer aquilo, tem que ter o pacote inteiro, tem que gostar de estar ali naquela hora, de roupinha, de maquiagem, não sei o que, piriri pororó, né? Então, às vezes, a gente quer alguma coisa, mas não quer o ônus daquilo. Então, de repente, não, eu não quero ser popular, eu não quero estar lá dando palestra, eu queria o status. Só que o status depende também de mais coisas, né? Depende da grana.
Tem um livro bem bacana do Alain de Botton que chama, acho que é O Poder do Status, uma coisa assim, que é muito engraçado para vocês entenderem como é ridículo. E, gente, acho que a maioria daqui é pobre e classe média. Tá? A gente acha que a gente, às vezes, pode ser rico ou classe média. Não, a gente é pobre. Consciência de classe é uma coisa importante, por favor. E tinha uma época, na Europa, claro, né, que as famílias trilhardárias, elas tinham um negócio de madeira, assim, desse tamanho, para colocar nas casas, porque estava na moda. A classe média, só para ser confundida com as ricas, eles colocavam aquele entalhamento que cobria quase que toda a casa, só para ter status, entendeu? É mais ou menos alguma coisa do tipo você comprar uma X5, pagar em 50 vezes, só para você ter... Desculpa, você tem uma? Não, tudo bem. Também é seu carro predileto? Não, desculpa. Bom, mas enfim, é o meu. E aí, assim, eu compro em 50 vezes. Não, ser rico é você ir lá e você dar os 300 mil à vista, né? Agora, quando eu quero só ter o status, eu compro, me encho de dívida e etc e tal, para ter aquilo. Isso é desejo de status, que chama desejo de status, o livro, lembrei. Não é o poder, é desejo. Gente, é ridículo nessa nossa sociedade a gente querer status. Vamos continuar com o tênis da Shopee, tá? Vamos continuar com o nosso carro, que a gente não está endividado. Eu tenho um amigo que ele tem um carro simples, mora numa casa simples, porque ele ama viajar para o exterior 2 vezes por ano. Ah, mas viajar para o exterior é status também. Não, no caso dele, é porque ele ama. Eu já detesto viajar. Então, se precisar do status de viajar, demorou. Porque quem não gosta de samba, bom sujeito não é ruim da cabeça ou doente do pé, serve para viajar. Porque quando eu falo, não gosto de viajar. Ah, mas você não quer conhecer a Grécia, as ilhas gregas? Eu queria, mas eu queria fazer assim, pim, passo o dia lá e volto para dormir na minha casa. Não quero fazer mala, não quero comprar passagem, não quero ir para o hotel, não quero um monte de coisa. Então é isso. Demorou, mas eu me perdi, né? Geralmente eu me perco bem mais vezes. Frustração, eu estava falando de frustração, aí eu falei de status, de ser quem a gente é. Frustração que eu falei dos adultos que se frustram, que têm a maior dificuldade para se livrar da dor que é a frustração. Todos esses conceitos que eu falei, né, de status, etc., estão relacionados a essa questão de lidar com a frustração, né? Se eu não posso ter aquele treco ali, eu fico extremamente frustrada, me sentindo um fracasso. Olha isso, gente. Não, pensa uma coisa que você acha que é super importante e que serve para nada. E você às vezes está lutando, se sentindo fracassado porque você não é aquilo, porque você não tem aquilo, você na faculdade quer ficar só no meio dos populares, e às vezes o popular é um cara chato, vazio, né? Então, se tem alguém popular aqui, melhore, sabe? Seja popular porque você gosta de todo mundo, sai com todo mundo, não tem preconceito. Aliás, ter preconceito é estrutural, né? A gente tem preconceito. E a primeira coisa para sair do preconceito é estar assim. Porque eu e a colega ali somos as 2 pessoas na sala, e ainda muito, né, que tem cabelo roxo. Eu estava com ele verde até semana passada. Já é diferente. Eu vou no Rio Preto Shopping, as pessoas olham porque eu tenho cabelo. Gente, não é ridículo? E eu amo colorido, amo cheiro, tenho alergia, mas adoro cheiro também. Bom, então aí a gente vê o negócio de ser traído, tá aqui, tá? Não conseguimos fazer corretamente na primeira vez, eu já falei do erro, né? A necessidade para chegar a algum lugar. A questão da crise ainda, né? E dos relacionamentos. Ser traído, gente. Olha, a semana passada um cliente me perguntou quais são as dores que mais doem. Eu falei, a primeira é perder um filho e a segunda é ser traído. Por incrível, não é perder o pai, ficar viúvo ou viúva, não. É ser traído, a segunda dor, tá? Porque tem um significado muito grande. Se você não tem aquela maturidade que eu falei agora há pouco, fica pior ainda. Então, ser traído é uma dor enorme, mas somos capazes de superar, tendo em vista que o outro é um indivíduo e pode escolher comportamentos que nos machucam. Pode, ele escolhe, porque é uma escolha dele. Deu para entender que se eu fui traída, a culpa é quase nenhuma minha?
Eu fui traída porque o outro escolheu me trair. Ele tinha várias outras escolhas, quase não tem nada a ver comigo. Eu já fui traída, já doeu pra caramba, faz muito tempo. Quer dizer, não sei, né? Até agora eu não fiquei sabendo de outra, mas tudo bem. Até porque não conseguiu fazer escolhas melhores, tadinho do outro, né? A carinha ali, ó. Não, coitado, ele não teve. Eu falo sempre que os meus clientes, eles têm um baúzinho. Desde que ele nasce, às vezes até dentro, 30, falta 10. Então até dele está acabando. Então dentro do baúzinho dele, desde que ele está na barriga da mãe dele, ele já aprende algumas coisas como sons, etc e tal, né? E ele tem um baúzinho. E às vezes eu tiro uma carta que chama fidelidade. Eu tenho. Ele vai procurar e não tem. Então às vezes o outro tadinho não tem. Então a gente tem que ter dó daquela pessoa, mas não cuidar. Não precisa cuidar, ficar junto. Ai, me traiu, coitadinho, não vou ajudar ele a ser melhor. Não, sai fora. Sai fora, até ele arrumar as cartinhas dele. Se você arrumar alguém que já tem cartinha, fica até melhor. Então, ele pode escolher, até porque não conseguiu fazer escolhas melhores. E isso não era nossa responsabilidade, mas dói. Sei que dói pra caramba. A conclusão, Elô, ser adulto, relacionar-se e passar por crises faz parte da condição humana e da vida toda, não apenas da vida adulta. Temos um repertório comportamental muito moldado, faltou o L ali, por comparações, competição e medo do fracasso, né? Nossa sociedade ocidental, ela é horrorosa, colonizada, muito do que a gente faz não tem nada a ver com a gente devia ter sido criado por indígenas e não por europeus, tá? Não dá muito certo. Esse grande conflito baseado na impossibilidade de viver de acordo com um modelo único é uma das grandes causas de nosso sofrimento. E dentro desse modelo único, binário também, em todos os sentidos, né? É binário no gênero, é binário na política, é gente, pelo amor de Deus, né? Não dá para ser binário, somos 8 bilhões, existem 8 bilhões de jeitos de ser. Tá? Por isso aquele negócio lá do comecinho, né? A sociologia somos seres sociais e aí começa o problema segundo a psicologia. Não temos que ser melhor ou igual ao outro, ou ter sucesso de acordo com o sucesso que a gente fala. Às vezes, ai gente, comprei minha chacrinha, agora eu posso ficar aqui quietinha, vou comer só o ovo da galinha com a alface da horta. Esse é o sucesso que a pessoa tem. E não ser rica, andar com a tal da X5, aquela coisa toda, né? Precisamos ser felizes, entender as nossas dores, conversar sobre elas com pessoas inteligentes. O que é inteligente? Não é pessoa com PhD. Inteligente, eu não quero usar a expressão esqueci o nome dele agora, de inteligência emocional. Eu sempre quando vou falar dele eu lembro de Goleman, mas não é Goleman. Se alguém lembrar, ele me fala. Eu não tenho tudo esqueço. Não é inteligência emocional, não é aquele conceito fechado, mas é uma inteligência no sentido de saber lidar com as suas dificuldades. Sabem ouvir sem se posicionar, pois somos indivíduos. Quando o outro vem falar com você, comigo, às vezes ele só quer ser ouvido. Se você tem alguma coisa para dizer, pergunta se ele quer ouvir. Isso é uma coisa legal que a gente quer amigo, né? Você quer que eu fale alguma coisa ou você está só desabafando? Não é fazer psicoterapia no boteco, não é isso. É simplesmente ser inteligente, saber ouvir, saber se posicionar e entender a individualidade do outro. Sabe, se eu fosse você, eu mandava esse cara para PQP. Ele não te serve, ele é um lixo. Não, aquela pessoa só quer desabafar aquela hora. Depois, outra hora, você fala o tanto que ela é um lixo ou aquele tanto que ele é um lixo. E isso deve ser levado em conta sempre quando somos ouvintes e quando somos os falantes também. Às vezes é legal dar um toque. Posso só falar? Fica quietinho. Eu só quero falar, quero xingar um monte. Muito comum no consultório a pessoa vir e falar, Ana, aqui eu posso falar tudo, né? Eu posso xingar minha mãe, meu marido, minha esposa, meu namorado, meus filhos. Pode, mas em qualquer lugar deveria poder. Mas não é bem visto pela sociedade, né? De jeito nenhum. Muito obrigada a todos. É isso, agora a gente vai fazer as perguntas. Aqui. Eu não sei quantos seguidores eu tenho, mas se vocês quiserem me seguir, durante a pandemia eu fiz 80 entrevistas, mas acho que não deve ter nem 60 lá.
no Instagram e no meu YouTube. Chamava Bate-Papo com Amigos. Eu entrevistei profissionais de todas as áreas que vocês podem imaginar. Era um programa que chamava Bate-Papo com Amigos, sábado às 17 horas. Foram 2 anos de programa, né? Eu achei até que eu ia fazer um programa assim no All News, alguma coisa assim na TV, para fazer. Então, se vocês quiserem me procurar, tá aí o WhatsApp que eu falei para vocês. Gente, eu sou facinha. Eu só não respondo se eu estiver em atendimento ou dormindo, tá? Mas caso contrário eu respondo. Chega, Nelô, acabou. Tá funcionando? Ai, gente, espero que tenha sido bom. A gente já vai abrir para perguntas, tá? Mas antes a gente gostaria de chamar o professor Marcos Vinícius Gabriel da Silva. Ele vai contar como eu era como professora. Vem aqui. Gente, posso falar na cara dele uma coisa? Não do Marcos, do Toninho, uma coisa. O Toninho, uma vez, ele dava aula de experimental. 24 anos, sozinho, único e poderoso, dando experimental. Qual não foi o maior orgulho, meu ápice aqui dentro? Quando ele me chamou, euzinha, que eu achava que eu era copo de leite aqui dentro, porque eu entrei com 28 anos, eu era pequenininha, ainda sou. Ele me chamou e nós dois dividimos a disciplina de experimental. Foi uma das maiores vitórias, Toninho, né? Então eu fiquei muito feliz. Porque ele é super controlador, né, gente? Se ele dividiu comigo, tem que ter significado. Nossa, tem. Oi? Pra me controlar, olha isso. Behaviorista controla mesmo tudo, né? Tudo. Nada, a gente tenta, mas não consegue. Olha isso, caiu tudo. Só de ver a sacola na mão do Marcos, caiu tudo. Muito obrigada, a gente queria te dar um mimo. Espero que você goste. Uau! Caneta, adoro caneta. Essa caneta é chique, tá? Fica doido. Essa caneta, ela tem um touch para celular. É ótima para jogar. Que delícia! Nossa, gente, obrigada. E agora a gente gostaria de chamar a Duda para dar um mimo para nossa reitora. Tá do seu lado, você vai subir também para o som para tirar foto. O seu vídeo só quarta, né? Você vai fechar, então você vai. Ai, fala. Como é que eu pego água? Tirem fotinhos aí, pessoal da Atlética, por favor. Bom dia a todos. A gente gostaria de te agradecer pela oportunidade e desejar essa lembrancinha para você. Espero que você goste. Tem uma coisa aí dentro que você queria muito. Olha, daí. Só que não tinha mais a roxinha. Achou? Bom, vamos lá, pergunta Gente, Gente, alguém tira foto? Não, peraí. Eu, a Rô, o Marcos, a Elô, queria tirar, gente. Para minhas redes sociais. Nossa senhora. Meu celular tá aqui.